Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live semanal, mais uma aula. Boa noite, Lucas, Ana, boa noite. E aí, gente, tudo bem com vocês? Físio Helena, boa noite. Vamos entrando. Mônica, boa noite. Paulo. Tudo certo? Estão me ouvindo bem, me vendo bem? Érica, boa noite. Vamos começar mais uma live semanal. Vocês sabem, o tema de hoje é um tema bem importante, né, gente? Assim, é uma dúvida que eu recebo tanto por aqui, sempre. Luana, boa noite. Bem comum que eu recebo por aqui. Esses dias foi até a enquete que eu fiz, né? Eu coloquei uma caixinha. Não foi não, a caixinha veio depois. Foi uma pessoa que colocou lá no meu direct. E aí veio no direct um rapaz perguntando sobre quantas pessoas um técnico ou um cuidador pode cuidar dentro de uma instituição. Até qual é o número, né, de idosos que cada profissional pode atender. E aí eu joguei lá na enquete e bastante gente tem essa dúvida, né? Então, por essa razão, a gente decidiu montar essa live de hoje com esse tema. Jussara, boa noite. Elisama, boa noite. Alunas por aqui. Muito bem, gente. Vamos começar então? Então, o tema de hoje é saber quais são os profissionais obrigatórios para uma instituição e como que a gente faz esse cálculo para você saber quantas pessoas você vai contratar para a tua instituição, tá? Então, assim, para começar a nossa conversa aqui, eu já quero dizer que tudo que eu vou falar aqui é baseado na legislação, tá? Então, não sou eu que estou vindo aqui dizendo, né, que é assim ou é assado. Então, tudo tá lá na nossa legislação. Se você não tem ainda, não sabe, né, qual é essa legislação, de repente você tá aqui, sempre tem gente nova, não sabe qual é a lei que rege as instituições, então é a RDC 502. Ela foi a última atualização, agora de 2021, antes dela era a 283, né? E veio essa para a última atualização aí de 2021. Posso dizer para vocês que sinto muita falta de muitas coisas dentro da nossa legislação. Acho ela muito vaga em muitas coisas, muitos pontos ela nos responde, ela nos direciona, mas em tantos outros ela nos deixa com muitas dúvidas, né? Ela abre brechas para muitas interpretações, então por isso que também tudo que eu vou falar hoje aqui, você pode saber que muito provavelmente existe essa possibilidade na tua região de ser diferente. E é isso que eu também vou falar aqui. Por que tem essa diferença? Volte e meia em algum vídeo meu ou em alguma live, alguma coisa, a pessoa vem e fala assim, não, o profissional tal é obrigatório, como uma verdade absoluta, né? E isso é normal até que a pessoa diga, porque lá na região dela isso é obrigatório, logo ela imagina que no Brasil todo é dessa forma. E não é, tá? Então, assim, a gente se vê muitas diferenças, ainda mais eu, né, que acabo tendo contato com pessoas de todas as regiões, de estados, de tudo que é canto, né? Desde o sul até lá em cima. Tenho bastante alunos do Rio Grande do Sul, tenho aluno lá de Manaus, então assim, você veja, essa distância toda eu tenho alunos e eu sempre vejo diferenças de obrigatoriedade de lugar para lugar, tá? Então não é. O que às vezes para você é algo que acha que é uma verdade em todos os lugares, não é bem assim que funciona não, tá bom, gente? Então partimos do princípio que é a RDC lá, sempre que a gente precisa se basear, né? Importante falar, antes de eu começar o assunto aqui com vocês, perguntas, dúvidas que vocês queiram, né? Sempre a gente deixa lá pro fim, tá, gente? Porque eu sempre tenho o meu cronograma aqui do que eu vou falar. E aí, para que eu não me perca, porque daí eu não consigo, eu acabo vindo ler aqui e aí eu me perco às vezes na minha linha de raciocínio. Então, vamos tentar deixar as dúvidas e as perguntas, anotem aí o que vocês tiverem
para que eu responda lá no final da live para vocês, beleza? Certo? Então vamos lá. Partimos do princípio da RDC, que muita coisa tá lá, muita coisa a gente tem de resposta, mas muita coisa ela deixa no ar e a gente não consegue ter total entendimento, né? Então, hoje, primeiro, eu vou falar com vocês a respeito dos profissionais que são obrigatórios contratar para uma instituição. Quando a gente vai lá olhar a legislação, ela nos diz alguns profissionais que são obrigatórios. Então, a gente vai começar do principal deles, que é o cuidador de idosos. Não que os outros não sejam importantes, não estou desmerecendo nenhum profissional, né? Mas ele primeiro fala do cuidador de idosos. Então, não, ele não fala técnico de enfermagem, não, ele não fala enfermeiro, ele fala cuidador de idosos. Então, ele fala muito claro ali qual é o profissional que deve trabalhar diretamente com o idoso. Ele diz cuidador de idosos, tá? Aí começam a vir uma enxurrada de perguntas, né? Roberta, mas aqui é exigido técnico de enfermagem, aqui é exigido enfermeiro, eu contrato só o cuidador, eu não contrato, o que eu faço, o que eu não faço? Então, a gente precisa pensar de algumas maneiras. Primeiro, na legislação nos cobra o cuidador. Dou exemplo para vocês, por exemplo, lá em São Paulo. Eu tenho algumas pessoas, né, que eu conheço, até alunos mesmo lá de São Paulo, regiões de lá, não só São Paulo capital, que é exigido técnico de enfermagem e enfermeiro padrão. Aí a pessoa fala, mas então eles estão cobrando errado, eles não podem cobrar, eles não sei o quê. Não, o que pode acontecer? Existem leis municipais e leis estaduais que podem existir na sua região, tá? Que determine que aí na tua cidade, no teu município, no teu estado, seja obrigatório a contratação também desses profissionais. Não pode ser só cuidador de idosos. Então, obrigatoriamente, tem que contratar também. Isso é muito comum nessas cidades maiores, principalmente São Paulo, se eu não me engano, é que realmente tem que contratar. Já tem que abrir obrigatoriamente com esses profissionais, tá? Te dou um exemplo daqui de Curitiba, que é a minha cidade, por exemplo. Aqui em Curitiba não existe essa obrigatoriedade. Então, quando alguém chega, né, pra mim, às vezes, e fala como se fosse uma verdade absoluta, não, tem que ter. Não é bem assim, tá? Então, depende muito de cada região. Segundo ponto muito importante, depende muito do perfil de idosos que você atende também. A gente tem que entender que casa de repouso, às vezes, é só uma residência geriátrica. E como tal residência geriátrica não tem a necessidade de profissionais assim, mesmo porque normalmente quem está como residência acaba recebendo idosos sem grandes comprometimentos. E aí o cuidador de idosos é o que é mais ali necessário para cuidar e tudo mais. Até já me perguntaram, mas o cuidador pode dar medicamento? Sim, o cuidador pode dar medicamento, né? Via oral, sem problema nenhum. Não vai dar intramuscular, não pode dar intravenoso, não pode, né? Mas via oral pode ser administrado, não pode separar, mexer com medicamento, nada disso. Mas administrar o medicamento pode, tá? Então, a gente parte desses dois princípios. Qual é o público que você atende e se na sua região existe algum tipo de lei estadual, municipal que se sobrepõe, então, à legislação. A gente teve uma live aqui com uma advogada uns meses atrás, até ficou ruim por conta do áudio, tava falhando muito a internet, mas uma das coisas que a gente falou nessa live era isso, quando tem uma lei estadual municipal, ela se sobrepõe à RDC, tá? Então, quando não há, é o que vale na legislação. Quando existe, ela está acima da RDC, tá bom? Então, no geral é assim, se você atende idosos com menos comprometimento e tal, é uma residência geriátrica, você pode ficar somente com cuidador de idosos. Agora, por exemplo, aqui em Curitiba, não é obrigatório, mas se eu quiser contratar, eu posso contratar. Eu posso colocar isso como um diferencial na minha instituição, agrega valor no atendimento, nos cuidados, né? É uma série de coisas, mas eu estou falando sobre obrigatoriedade. O que é obrigatório ou o que não é obrigatório, tá? O que você vai contratar é uma decisão sua, se caso aí na sua região não exija, como aqui, por exemplo, não existe essa lei que exige aqui,
É o meu critério. Se eu quero contratar, quero trazer um diferencial para minha instituição, aqui eu tenho enfermeiro padrão, eu tenho técnico de enfermagem, isso agrega valor e tá tudo certo. Ou de repente eu atendo idosos com um perfil que necessite disso, que necessite de um profissional mais bem capacitado para atender esse público. E aí é correto que se tenha para que você também fique tranquilo, né? Tenha um respaldo maior de profissionais que conheçam melhor, porque a gente sabe que o cuidador de idosos é um curso muito básico, né? É assim, o basicão, né? Eles não vão ter grandes ensinamentos lá dentro, né? Eles vão saber dar o banho, administrar o medicamento, trocar uma fralda, coisas assim do dia a dia do cuidado. Coisas mais, digamos, sérias, assim, né? Que precise de um cuidado maior, realmente ele não tem o estudo para isso, tá? Então, com relação ao cuidador de idosos, é isso. Se na sua cidade tiver uma lei estadual, municipal que diga que precisa contratar, você vai ter que contratar e não tem o que argumentar e o que questionar, tá? Digamos que aqui em Curitiba não se cobra, nunca se cobrou, aí muda o fiscal e daí um fiscal vem e a partir desse momento ele começa a me exigir. Tem que entender por que ele está exigindo isso. Eu sempre falo assim, a legislação, ela tem um lado complicado que ele diz ali na RDC que a vigilância sanitária tem autonomia para exigir algo que ela acredite que seja importante, que seja necessário, que seja essencial e tudo mais. Só tem que entender esse limite entre o que realmente é essencial, importante e necessário e o que acaba sendo um abuso aí de autoridade, que eu até vou falar um pouquinho depois sobre isso aqui em algumas situações práticas que eu ouvi, né, de alunas minhas e tudo que chegou até mim, que eu acho que é interessante trazer para cá, tá? Tirando ali, terminando essa parte de cuidador de idosos, outro profissional que lá na legislação consta é o profissional de nutrição. Então, o profissional de nutrição é um profissional obrigatório para atuar dentro de uma casa de repouso, tá? Ah, mas tem que ser contratado, eu vou ter que contratar CLT, ter carteira registrada, qual a carga horária? Não. Ele é um profissional prestador de serviço, né? Então, ele vai lá preencher um contrato simples com você de prestação de serviço e vai executar as tarefas que ele tem que fazer ali. O que eu digo é que ele é obrigatório. Então, todas as instituições têm que ter um contrato de prestação de serviço com a instituição, que prove que ele está atuando dentro daquela casa de repouso, tá? Então, é obrigatório. Muitas vezes, né, dentro das fiscalizações aí que a gente recebe, a vigilância sanitária solicita para a casa de repouso o contrato de prestação de serviço, que é o contrato do vínculo entre esse profissional e a casa, que prove, né, que a casa tem um profissional ali. E não é só a vigilância sanitária que faz essa fiscalização, o conselho de nutrição também. Então, quando o nutricionista chega na instituição, ele precisa avisar o conselho, né, o seu conselho de nutrição, que ele está atuando naquela instituição. E a partir daí também existe uma fiscalização do conselho, tá? Então não é só a vigilância sanitária, não. O conselho também vai fazer vistorias lá dentro. Não da casa, né? Nada disso, mas assim, do profissional. Se o profissional tá lá, se o profissional tá atuante, o que ele tem feito, tudo isso o conselho verifica. Não fica solto a coisa, não, tá? Então ele é um profissional terceirizado, ele vai prestar serviço. A carga horária dele também muda muito de região para região. E isso vai muito de acordo com o conselho também, tá? Então, por exemplo, aqui em Curitiba pode ser de um jeito, em São Paulo em outro estado em outro, porque vai de acordo com o conselho de nutrição. Aqui em Curitiba são 10 horas semanais que o profissional precisa executar dentro de uma instituição, tá? Então, cada região muda um pouquinho, mas vai de acordo com o conselho. Então, é assim que você consegue saber quantas horas o profissional vai atuar dentro da tua instituição. Vai também muito de acordo com o número de idosos que você tem, né? Quanto maior a casa, maior vai ser a carga horária desse profissional, enfim, tudo isso é contabilizado dessa forma, tá? Existe uma tabelinha, tipo de horários, assim, sabe? Que o conselho tem para determinada carga horária dentro da instituição.
E por que é um profissional obrigatório, né? Você pode imaginar. Porque tem duas coisas muito importantes que esse profissional faz lá dentro, né? Ele age em duas vertentes dentro da casa. Uma que é a parte nutricional do morador, que é muito importante que seja feita. Então, precisa ter um profissional lá dentro que vá avaliar esse idoso, ver se ele tá bem, se ele tá se alimentando bem, por que ele tem perdido peso com frequência, né? O idoso, muitas vezes, ele tem quedas, né, de peso, assim, um decrescente de peso, então tem que estar sempre sendo avaliado, porque entra com suplementação, não entra, enfim, é muito importante a presença desse profissional. Não tá conseguindo mastigar direito, tá se afogando, tá precisando ir para uma alimentação pastosa, vai ver junto com uma equipe, né, com o médico desse idoso, com fono, enfim, mas o profissional de nutrição tá ali também, nisso é muito importante, tá? A outra parte também que o profissional executa lá é a parte de cozinha. Eu sempre falo em live, em aula, em tudo que é, né, lugar quando eu entro nesse assunto, que é onde mais gera multa, muitas vezes dentro das instituições, é a parte da cozinha. Então, o profissional de nutrição que tiver lá dentro da tua casa, ele tem que ter a noção do que é exigido dentro de uma instituição. Né? Então, assim, tem fichas, tem controles, tem cardápio, tem uma série de coisas da parte da cozinha, treinamentos, que ele precisa saber e precisa executar. Para que a tua cozinha ande certo, tudo funcione bem, identificações, temperaturas, tudo que é exigido. Eu falo porque eu sou, né, nutricionista de formação, atuei em algumas casas assim, então é bastante vistoriada essa parte. Tudo, né, na instituição mas eu digo a cozinha, muitas vezes é o que acaba gerando multa. Então, é um profissional obrigatório, tem que ter dentro da instituição e ele vai executar essas tarefas e uma carga horária que vai ser definida ali de acordo, principalmente com o Conselho de Nutrição, tá? A RDC, na 283, ela deixava ali 4 horas semanais para o profissional de nutrição, tá? Lá na 283. Essa que foi atualizada agora, 502, ela já não veio mais especificado carga horária. Eu, né, acredito que seja por conta do Conselho de Nutrição, porque aí acabava conflitando. Você segue quem? Você segue a vigilância ou você segue o conselho? Qual carga horária que eu vou colocar aqui para o profissional de nutrição executar? Então, eu acredito que a legislação tirou essa carga horária e aí fica realmente a carga horária do Conselho de Nutrição, tá? Certo? Depois, lá na RDC, também fala alguns outros profissionais que são obrigatórios. Limpeza, cozinha e lavanderia. Esses 3 tipos de profissional, você pode ali, na legislação fala também que você pode não só contratar, mas você também pode terceirizar esses serviços. Então, não obrigatoriamente o cuidador também, né? Você pode pegar a cooperativa, você pode pegar uma empresa que terceirize o serviço, não tem problema. Mas aqui a legislação deixa um pouco mais claro sobre isso, né? Então, você pode terceirizar caso você queira. A lavanderia, ela não é obrigatória, né? Que a casa tenha esse espaço, é opcional. Então, assim, de repente, a tua estrutura não condiz, você não vai ter espaço, né, para ter uma lavanderia, então você não tem, terceiriza isso e acabou, né? Mas caso você tenha, que você pode ter espaço e fazer uma lavanderia aí própria, você pode ter esses 3 profissionais: cozinha, limpeza e lavanderia, tá? E aí lá na legislação também fala o número, de acordo com metragem e de acordo com o número de idosos. Então, para alimentação, por exemplo, é uma pessoa na cozinha para cada 20 idosos, tá? Normalmente precisa estar em todas as refeições. Então, de um modo geral, na maioria dos lugares, isso ainda também não é em todos, já estão exigindo 12 por 36. Por quê? Porque aí supre as principais refeições, né? Então, a pessoa da cozinha está lá fazendo todas as refeições. Café, almoço, lanche, janta, ceia. Deixa a ceia pré-pronta, claro, né? Mas tudo já porcionado e aí pode ir embora, tá? Não é... na maioria dos lugares aí já não está sendo mais 44 horas semanais, né? Eles já estão exigindo uma abrangência maior. Tanto é que aqui em Curitiba, isso foi exigido quando, meu Deus, 2017?
2017, 2016, por aí eu me lembro porque eu tava na obra da minha segunda casa e a vigilância sanitária veio me exigir que cumprisse essa carga horária e tal, e aí eu tive que, né, colocar uma pessoa, começar a colocar 12 por 36 na cozinha, tá? Então, aqui em Curitiba isso já tá acontecendo já há um pouco mais de tempo. Então, como eu falei, pode ser que aí na sua cidade isso ainda não esteja acontecendo, né? E vai muito de cada lugar e de cada fiscal, como cada fiscal acaba interpretando, né? Mas o que foi argumentado para mim, né? Que eu justificasse como que a minha profissional da cozinha fazia todas as refeições estando lá só 8 horas por dia, né? E mesmo que justificasse, que deixasse pronto, pré-preparado, que o cuidador ou a outra pessoa não fosse fazer nada de fato, né? Colocar a mão na massa, assim, e tudo, não foi aceita a justificativa. E aí, por conta disso, né? Eu tive que colocar uma pessoa 12 por 36, foi exigido, tá? Beleza? E aí, então, um na cozinha para cada 20 idosos. Então, se você tem 21, 22, 23 e tal, você já vai ter que começar a ver qual a carga horária, mas um só já não vai, dependendo da tua região, a vigilância já vai começar a exigir mais de um profissional. Limpeza. A legislação fala algo também que a gente vê que na maioria das regiões não é executado. Uma pessoa para cada 100 metros quadrados de espaço, né, da casa, da estrutura. Também a gente não vê muito isso sendo executado. Não sei se alguém aqui é exigido dessa forma, me fale aqui até, porque até hoje eu não conheci nenhum lugar que a vigilância exige assim. Por exemplo, passou para 200 metros o imóvel, você já obrigatoriamente tem que ter 2 pessoas na limpeza, enfim, e assim por diante, né? Eu ainda não conheci nenhum lugar que fosse dessa forma, tá? Mas na RDC tá assim. E na lavanderia, caso você tenha e não seja terceirizada a tua lavanderia, é uma pessoa para cada 30, tá? Eu tinha lavanderia própria dentro da instituição, nas minhas 2 casas. Eu tinha o espaço, né, e usava e sempre deu certo. E tem pessoas que não, que terceirizam, né, e aí tem lado bom e ruim das 2 situações. Já ouvi lado bom de ter e lado ruim de ter, e lado bom de não e lado ruim de não, entendeu? Então, né, tem que ver cada situação e cada realidade. Beleza? Então, isso vai muito também de cada fiscal, essas exigências aqui que eu falei, tá? E os outros profissionais que eu não falei? Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social. E esses profissionais? Eles não constam na legislação, tá? Então, o que acontece? Lá na RDC fala a respeito de atividade física, recreativa e de lazer. São as atividades que obrigatoriamente a instituição tem que fornecer, né? É obrigatório, 12 horas semanais. Quando ela relata que são atividade física, recreativa e de lazer, a gente vai, normalmente assim, né, definir através do público que a gente atende, o perfil de idosos, o grau de dependência, as doenças, uma série de coisas, o que eles gostam, o que eles não gostam, a gente vai definindo as atividades, né? Mas já aconteceu, por exemplo, de uma aluna minha chegar aqui do interior do Paraná, uma cidade pequena, né? E aí a vigilância não tem muita informação também, né? Enfim, e a dela é uma das primeiras casas particulares na cidade, então os desafios são bem grandes para quem acaba abrindo portas nas suas regiões aí, né, que não tem muito, ou tá começando, né, essa parte mais assim, nesses lugares, vieram e exigiram tudo. Que ela tivesse psicólogo, que ela tivesse assistente social, que ela tivesse terapeuta ocupacional, que ela tivesse fono, que ela tivesse tudo, né? Ela ficou apavoradíssima porque da onde é que ela ia arrumar condições financeiras para pagar todos esses profissionais, sendo que ela tinha, acho que 10, sei lá, poucos idosos, assim, né? Ela tava meio que começando, então não tinha muitos idosos, não. E o que ela ia fazer? Né? Ela vai contratar ou não vai contratar? O que ela faz, né? E aí a minha orientação, como era vigilância sanitária, né, que estava exigindo, é que ela se reportasse ao Ministério Público e relatasse o que estava sendo exigido. No caso dela, foi resolvido, né? Voltaram atrás, viram que isso não consta na lei, não existe lei lá estadual, municipal sobre isso, na legislação não consta, e aí voltou-se tudo para trás e ficou tudo como era antes. Ela define os profissionais que ela quer
para atender os idosos, uma físio, um TO, um músico, enfim, alguma coisa assim que bata mais com o perfil dos idosos dela. Mas, em contrapartida, já conheço também, tenho alunos de outros lugares, por exemplo, que quem veio exigir foi o Ministério Público, né? Ela tá até aqui, acabei de ver ela entrar na live aqui, a Liviane. E foi diferente, não foi a vigilância, foi o Ministério Público que veio exigindo um monte de profissionais também. E aí, gente, faz o quê? Né? Porque na legislação não tem lei municipal, não tem lei estadual, não tá na RDC, o profissional, o dono da casa fica totalmente perdido ali, não sabe para quem correr, para quem pedir socorro. E foi isso que a gente conversou lá naquela live que eu falei para vocês com essa advogada. O que ela disse? Que acima do promotor que tem ali dentro da promotoria do idoso, existem pessoas acima delas. Quando não há diálogo, né, a pessoa entende que aquilo te exige, meio que te obriga até, dependendo da situação, né, de forma arbitrária, assim, e não é correto, e autoritário, enfim, existem maneiras legais de você pedir ajuda, né, para que, através de um advogado, enfim, óbvio, né, que isso é o último dos casos, porque isso vai te gerar dor de cabeça, enfim, problemas que a gente não quer passar, que a gente não quer ter, que a gente não quer enfrentar. Então, tudo depende muito do nível que as coisas estão, né? Se através de um diálogo consegue, tenta conversar, tenta entender, tenta até assim pegar um advogado, mas sem entrar com nada, né? E ir lá bater um papo, falar, olha, não sei aonde está se baseando, porque não está na lei de discriminar esses profissionais, né? A não sei que exista uma lei estadual municipal, como eu já falei aqui. Caso contrário, por que está exigindo tudo isso? Então, bater um papo, entender, e às vezes isso retrocede, que nem foi com essa outra aluna, né, que eu falei para vocês aqui do interior do Paraná, retrocede, volta para trás, fica tudo bem, tá tudo certo. Ou, às vezes, não, e aí é cada caso um caso, né? Mas é muito importante, às vezes, ter uma assessoria judicial para te dar um caminho e uma direção, porque caso contrário, às vezes, se você tem 10 idosos na tua instituição, você tem que contratar psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, não sei o que, você vai se manter como? No próximo mês a casa quebra, porque você não consegue manter, né? Então, tem que ver, tá? Vou falar sobre o profissional médico, já vou dizer sobre ele. O médico, da mesma forma, também não está na legislação, tá? Lá não diz a obrigatoriedade do médico geriatra na instituição. Também é opcional, tá? E é muito interessante que se tenha, caso haja possibilidade de se ter, né? Porque é um profissional que traz um custo, eleva, né, bastante o custo ali da instituição. É um profissional interessante de ter, por quê? Porque ele quebra muito galho, né? Então, assim, ele vai dar laudo, ele vai dar receita, ele vai solicitar exame, caso seja necessário. Então, assim, dá uma acelerada em muitas coisas, porque a gente sabe que muitas vezes as famílias demoram, né? A gente pede o laudo, precisa do laudo ali, é obrigatório, é um documento obrigatório. A família, né? Vou ver, vou marcar, vou isso, vou aquilo, não faz nada. Não vai atrás, não corre atrás, não resolve nada. E a gente tá ali, porque é um documento que, se a gente não tiver, podemos ser autuados e tudo mais. Então, é obrigatório. Então, às vezes, é mais interessante que se tenha, né? Você consegue ter, ele vai fazer muitas vezes o atestado de óbito também, né? Do idoso falecendo ali na instituição. Então, é uma mão na roda, é um diferencial muito bacana para a instituição. Pense, um familiar vindo, né? E para conhecer a tua instituição, e você tem um médico que acompanhe, que presta ali um serviço, a gente sabe que normalmente vai uma vez ao mês ou a cada 15 dias, mas ainda assim, é uma ajuda, né? É algo interessante de se ter, que te traz um diferencial, deixa a família mais tranquila, né? Não tem que sair correndo, às vezes, com o idoso para lá e para cá. Então, eu sou a favor do médico, assim, eu acho que facilita muito a vida, tá? Claro que cada idoso é uma situação, por exemplo, eu tinha, mas muitos idosos meus já tinham os seus médicos. Então, por exemplo, vinha uma nova idosa para mim e essa idosa já era acompanhada há anos pelo seu médico. Então, assim, a família não queria mexer. Então, existia essa opção, tá? Quer começar a ser acompanhado pelo médico da instituição? Não, eu prefiro manter lá.
Então, beleza, mas ó, eu vou precisar de lá, eu vou precisar disso, vou precisar daquilo, a cada tanto tempo, a cada, né? Tudo bem? Tudo bem, então tá bom. Se não tivesse, muitos entravam lá, né, sem nenhum acompanhamento ou com pouquíssimo acompanhamento, e aí então ele era inserido no médico da instituição, tá bom? Beleza? Outro profissional obrigatório que também está lá na RDC é o RT, responsável técnico. Ele está lá, ele consta na legislação, então ele é um profissional obrigatório. Lá na RDC fala que obrigatoriamente nível superior, então ele precisa ser formado de nível superior para ele poder ser o responsável técnico da instituição. Da mesma forma que o profissional de nutrição é, por exemplo, ele também é. Então, ele é um profissional contratado, ele é terceirizado, não é registrado, nada disso. É um contrato de prestação de serviço. Lá na RDC também fala 20 horas, então tem que cumprir carga horária, tá? E vou dar um exemplo. Quando eu falei para vocês de lei estadual e municipal, o responsável técnico é um exemplo aqui em Curitiba, por exemplo, tá? Por exemplo, repeti 2 vezes. Como que funciona aqui? Aqui em Curitiba, acho que foi 2019, eu nunca lembro as datas, gente, assim, né? Mas já faz um tempinho, veio uma lei aqui pra nós, através do Ministério Público e tudo mais, né? Que a partir da data tal, as casas teriam 1 mês para se regularizar, e a partir dessa data, todos os responsáveis técnicos teriam que ser além do nível superior da área da saúde, tá? Então, aqui tinha que ser da área da saúde. Desde essa data, é assim que é. Então, todo mundo que tinha casa aqui em Curitiba teve 1 mês para se regularizar. Muitas casas, o próprio dono era, e às vezes o dono é contador, é advogado, é administrador de empresa, sei lá, tem dono que tem qualquer formação, né? Porque não tem uma formação obrigatória para ser dono de empresa, né? De casa de repouso também não tem. E aí a gente tinha esse 1 mês aí para se regularizar. Então aqui tem essa lei, entendeu? Então ela se sobrepõe à RDC por esse motivo, porque é uma lei daqui do nosso estado, município estadual, tá? Estado e município, beleza? Então aqui, a partir de 2019, foi instituído RT também como profissional da saúde obrigatoriamente, tá? Certo? E aí, na tua região, pode ser que não, pode ser que seja só nível superior mesmo, né? Eu já era minha RT aqui, então pra mim, nada mudou, por exemplo, porque eu continuei sendo a minha RT, né? Que eu sou nutricionista, então pra mim não mudou nada não. Agora, quem tinha, né, assim, era outras formações que não eram da área da saúde, aí realmente tiveram que se readaptar e não teve jeito não, tá? Certo? Aí, gente, eu vou respondendo vocês, gente, mas eu vou deixar mais pro finzinho, eu já tô quase terminando, tá? Daí eu volto aqui nas perguntas e vou respondendo vocês. Beleza, gente? Antes de eu entrar agora, a gente vai falar então, assim, só pra fechar o assunto aqui. Esses são os profissionais obrigatórios que estão na legislação. Os outros que eu disse aqui para vocês, vai muito de lei estadual e municipal para ser considerado obrigatório, tá? E cada lugar é um lugar e aí vocês têm que tentar ir entendendo aí se existe uma lei, se é uma exigência abusiva ou não, se tem fundamento nessa exigência. E essas são as coisas que são os desafios aí das instituições mesmo, por conta do que eu falei lá no começo, quem estava no começo da live escutou eu falando, que é por conta, muitas vezes, da legislação ser muito vaga, né? Então, eu acho que, infelizmente, essa atualização de 2021 pouco trouxe com relação a isso. Eu acho que ela deveria ser muito mais clara, né? Assim, realmente pontuar muito bem e certo cada profissional, cada situação, né? Para abrir brecha o mínimo possível, para não ter tanta diferença aí de lugar para lugar e a gente vê também tantos abusos, né, de exigências que não tem muito fundamento, né, enfim, então acaba trazendo transtornos aí para os donos das instituições, né, beleza? E aí, antes da gente entrar no tema de calcular o número de profissionais, que é uma dúvida que volta e meia aparece, que foi até a pergunta que veio para mim, que me gerou a intenção dessa live. A pessoa me perguntou como que ela sabe quantos profissionais
podem cuidar de um número X de idosos? De que jeito que se descobre isso? De que jeito que se calcula isso, né? Então, antes que a gente chegue nesse assunto, eu quero falar para vocês, se vocês já estão sabendo, que a partir da semana que vem, segunda, 16, 17, 18 e 19, vai acontecer a jornada de finanças para a Casa de Repouso. Um evento fechado. Não vai ser aberto aqui como no Instagram. Para participar, precisa estar cadastrado. E o porquê que é tão importante falar de finanças para a Casa de Repouso, gente? Finanças é o principal pilar. Não é com o intuito de se pensar assim, ó. Ah, só pensa no lucro, só pensa no dinheiro, vai abrir uma empresa para cuidar de vidas e só quer saber de dinheiro. Não, gente. Se você não estrutura as finanças de uma empresa, seja ela o que for, e instituição de longa permanência é essencialmente uma empresa, porque você vai ter funcionários, você vai ter custos para manter ela. Se você não pensar dessa forma, não é visando somente o lucro, mas é a estrutura, o pilar das finanças, tá? E se as finanças da instituição não estiverem em ordem, sendo feitas de forma correta, precificando certo a mensalidade, vai dar BO lá na frente, vai dar problema. Por isso que eu tenho tantas pessoas que chegam até mim que não sabem como resolver o problema financeiro da instituição. Abrem de um jeito errado, vão levando com a barriga, e aí quando vê a coisa não tá mais conseguindo se manter. São erros desde lá do início. Então, por isso que é tão importante falar sobre finanças. Se você não tem isso aqui muito bem alinhado, vai interferir em absolutamente tudo. Vai interferir nas contas que você tem para pagar, vai ter que começar a escolher as contas, vai interferir na qualidade do teu atendimento, sim. Se tiver qualquer demissão, qualquer coisa, vai tudo por água abaixo. Então, gente, assim, é muito importante, tá? Vai ser do dia 16 a 19, semana que vem, fechado, como eu falei pra vocês, não vai ser aqui pelo Instagram, para que você possa participar. Tem que se cadastrar, tá? O link tá na minha bio, é só terminando a live aqui, você corre ali na minha bio, clica no link, faz o cadastro, entra no grupo do WhatsApp, que por lá a gente vai encaminhar os links das aulas que vão ser fechadas, tá bom? O evento é gratuito, ok? Não é pago, é gratuito, você consegue entrar gratuitamente comigo lá. E no dia 19, que vai ser o último dia do evento, eu vou abrir a nona turma do curso A Casa de Repouso Modelo do CRM, tá? Então, lá dentro do evento, beleza? O que é o CRM? É a gestão completa da instituição. É você sair do zero, se quiser abrir, né, do zero até a abertura e gestão completa, ou se você está nessa situação que eu falei, finanças, entre tantos outros problemas que você pode estar vivendo de gestão, né, de uma instituição, é lá dentro que você também aprende como resolver tudo isso, tá bom? Então, se você ainda não se cadastrou para o evento, se cadastre e já fique se organizando e se preparando se você está vivendo essas situações de querer abrir, mas abrir do jeito certo, ou precisando reestruturar a tua instituição, já se organize e se prepare para entrar nessa próxima turma comigo. Beleza, gente? Então, vamos lá. Vamos que vamos. Vocês escreveram um monte de coisa aqui, gente, depois eu volto, hein? Para eu não perder. Eba mesmo, se preparem, espero vocês nessa próxima turma, muitas coisas especiais vão acontecer nessa turma, acompanhamento de 4 meses, tô dando spoiler, não posso falar, só vou falar lá dentro do dia do evento. Então, vamos lá, gente, como que a gente calcula essa parte dos cuidadores ou técnico, enfim, profissional que você tem aí para cuidar dos teus idosos? Por que tem tanta dificuldade, às vezes, da pessoa fazer essa continha aí? Porque, na verdade, ela não vai dar uma conta exata. Vocês às vezes ficam esperando que a continha vai dar exata e não vai. Minha amiga Paula tá por aqui, a Roberta é melhor. Obrigada, querida. Beijo. Obrigada. Gente, assim, voltando na legislação, tá? Lá na RDC fala o número de profissionais versus números de idosos, dependendo do grau. Então, como que essa conta funciona? Ela está diretamente relacionada ao número de idoso, mas principalmente ao seu grau de dependência. Óbvio, né? Veja, pense, quanto maior o grau de dependência, mais pessoas você vai precisar para atender
uma pessoa naquele grau, né? Então, essa é o pensamento, certo? Lá na RDC fala o seguinte: um cuidador para cada 20 idosos, grau 1. Um cuidador para cada 10 idosos, grau 2. E um cuidador para cada 6 idosos, grau 3. Ah, beleza, entendi. Então, mas daí, como é que faz essa conta na prática? Eu tenho um número X de idosos aqui e não consigo fazer essa conta, não consigo reverter isso para número de funcionários para saber quantas pessoas você vai contratar. Eu fiz um exemplo, tá, gente? E o principal disso aqui é que vocês entendam que essa conta dificilmente vai dar exata. Ela vai dar quebrada, né? Tipo assim, 1/3 de funcionário, 1/4 de funcionário, mas conta meio assim. Mas que no final é óbvio que você vai tentar, na prática, ver se isso está funcionando, se esse número está bom, se tá dando conta do atendimento, tá? É só para que vocês tenham um parâmetro que é mais ou menos assim que a vigilância sanitária faz a continha na hora que tá ali, que eles pedem normalmente, né, a lista de moradores e os seus respectivos graus de dependência ali, né? Eles vão fazer essa continha meio ali por cima também. Então, é mais ou menos assim que eles falam, ah, não, precisa de mais funcionário, tá faltando funcionário, é mais ou menos dessa forma, tá? Então, o exemplozinho que eu dei aqui é de uma casa com 15. Então, digamos que é uma casa com 15, né, idosos, tá? E 5 idosos grau 1, digamos que é essa casa, né? 8 grau 2, 2 grau 3, tá? 5, 1, 8, 2, 2, 3. Fiz aqui uma colinha para eu não me perder. Então, tá. Digamos que grau 1 são quantos? 1 para cada 20, né? Então, se a gente tem 5 grau 1, é 1/4 de cuidador. Então, digamos que é 1/4. Essa parte, vamos ver se eu vou conseguir fazer, se vocês entenderem, gente. Qualquer coisa eu vou tentando explicar melhor aqui. 1/4 de cuidador para atender 5, porque é 1 para 20, né? Então, 1/4 de cuidador. Deixa esse 1/4 aqui. Lá para atender o grau 2 são 8. Você tem 8 grau 2. Então, quantas pessoas vão precisar para atender o grau 2? É 1 para 10. Lembra que eu falei para vocês? Lá na RDC, 1 para 10. Então, dá quase um cuidador. Aí você já joga 1, né? Porque não tem como fazer 1 e tanto. Um cuidador para atender esses 8, digamos assim. E lá no grau 3, você tem 2. Na legislação, fala que é 1 para 6. Então, você divide em 3 essa pessoa, né? 2, 4, 6. Para atender 2, é como se fosse 1/3 de um profissional. Então, 1/3 mais 1/4 e mais 1, você arredonda para 2. Entende? É mais ou menos isso, gente. É meio confusinho mesmo, mas é mais ou menos isso. Então, aqui nessa conta que eu fiz, seriam 2 profissionais no plantão para atender, tá? Aí vem a dúvida. Mas é para período noturno e diurno? É só para noite? É só para dia? É para os 2 plantões? Tem que ter 2 em todos os turnos? Aí vai depender de como também é a sua vigilância sanitária. Aqui comigo, tá? E nas casas que eu conheço aqui, que eu ainda presto serviço aqui e tudo mais, sempre para mais ou menos esse número de idosos, até 17 e tudo mais, sempre é uma pessoa só à noite, tá? Nunca foi exigido 2, aqui é aceito. Na tua região, pode ser que não, pode ser que eles não permitam que só um profissional fique à noite. Então, eles vão exigir 2 também, 2 por turno. 2, 12 por 36 aqui, 2, 12 por 36 ali. Então, né, 12 por 36 diurno, 12 por 36 noturno, tá? E essas continhas, elas vão mudando também, porque sempre vai mudando os graus que a gente tem. Então, às vezes, o grau 3 aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, aumenta grau 1 um pouco, diminui. Isso aqui você vai ajustando. Por exemplo, eu sempre tinha 2 para trabalhar de dia, né? Para atender 17, era o número que eu tinha na minha primeira casa, tá? Então, eram 17, eu tinha 2 pessoas para cuidar, 2 meninas. E aí, às vezes aumentava o grau 3, às vezes diminuía o grau 1, aumentava mais grau 2, grau 3, e eu ia ajustando isso. Quando aumentava, eu pegava uma 6 por 1. Eu pegava uma 6 por 1, supria a necessidade ali, a vigilância aceitava, passava, tava tudo certo, tá?
voltava, pegava mais grau 1, mais grau 2, diminuía bem grau 3, eu dispensava 6 por 1, ficava no plantão como tava e dava certo e tudo funcionava, tá? Então, assim, existe um pouco de... É um pouquinho complicado fazer essa continha, mas é como eu falei, vai dar meio quebrado e você vai ver na prática se isso realmente vai estar funcionando na tua casa, certo? Então, assim, pra minha, funcionava. E a minha vigilância aqui nunca exigiu que fossem 2 à noite. Já vi casas, por exemplo, trabalhar com 17 idosos. Até eu tenho uma aluna, que ela estava aqui no começo, não sei se ela tá ainda, que na casa dela são 2 para trabalhar à noite. E tudo certo, gente. Não, o que eu digo assim, não existe a verdade absoluta. É o que eu sempre falo, não existe a verdade absoluta. Você vai ajustando de acordo com a tua realidade, como funciona bem, dá certo para você... O trabalho está sendo bem executado, né? O atendimento está sendo de qualidade, tá tudo certo. Sentiu que não, não, esses 2 tá complicado, eu acho que não tá suprindo, tá deixando a desejar no meu atendimento. Então, contrata mais uma, põe 6 por 1, vai ajustando para que não perca qualidade no teu atendimento, né? Certo, gente? Então, assim, essa continha é botar no papel e ir fazendo, tipo, meio de um funcionário, 1,5 de um funcionário, 2,5 de um funcionário, até ir tentando chegar na conta mais ou menos que ficaria o mais assertivo, assim, como eu falei, nunca vai dar exato essa conta, mas sempre você sobe ela para mais, nunca para menos, né? Nunca você vai baixar para menos funcionários, sempre arredonda para mais, digamos assim, tá bom? Então, eu vou tentar voltar aqui, gente, nas perguntas, para não deixar vocês sem resposta. Vou voltando umas aqui. A Djoine, aprendi, estou aprendendo muito, ela é ótima. Obrigada, Djoine. A Djoine é aluna também. A Djoine, foi você, não foi, que entrou agora para a turma de nutrição também, do curso? Opa, gente, bati aqui, desculpa. No curso de nutrição, tem curso de nutrição também, que tudo isso aqui que eu falei que é obrigatório do profissional de nutrição, tem lá dentro do curso que eu montei, fiz um curso para essa parte, que é muito importante, gente, muito, muito, tem que saber como é que é. A Cristiane Gomes, tenho uma ONG, só um pouquinho, gente, eu tô sem coisa aqui de relógio. A Risen, ai gente, eu tive que rir aqui, desculpa. A Risen, que trabalha comigo, tentando fazer a conta lá, ela falou, ó, eu tentando entender a continha que a Rô ensinou. Ai gente, foi muito difícil, vocês entenderam? Gente, é difícil, né? É difícil. Eu tentei. Depois vocês assistem de novo a live vai ficar salva, vocês assistam de novo, vê se vocês conseguem. Porque é meio complicadinho mesmo, sabe? Mas não vai dar nunca exata, como eu falei. Vocês vão tentar ajustar aí pra realidade de vocês e sempre arredondem pra mais, né? Sempre pra mais, nunca pra menos, tá? Então, vamos lá, voltando na Cristiane Gomes ali. Tem uma ONG. Posso solicitar do município o acompanhamento do nutricionista e do fisioterapeuta? Olha, Cristina, a parte de ONG, eu vou dizer muito francamente pra você que eu não tenho a vivência, tá? Então, eu não sei e também não tenho nenhum tipo de, assim, resposta de alunas. Até a Djoine é de uma instituição filantrópica, talvez ela saiba dizer aqui alguma coisa sobre isso. Se pode solicitar para o município ou não. Porque realmente não tenho essa informação, tá? Esse conhecimento eu não tenho. Porque como a minha vivência sempre foi casas particulares, né? Então, assim, coisas muito de instituição filantrópica eu não tenho tanto domínio, né? Certo? Trabalho em uma casa com 50 idosos e é só uma por noite, 12 por 36, Jesus Cristo. 50 idosos e uma sozinha de noite? 12 por 36, santo Deus, foi permitido, pode, deixaram. Meu Deus do céu, gente, óbvio que pra 50 não, né? Pra 16, 17, que é mais ou menos a média das casas, é em torno aí até 18, 19, é mais ou menos
A média é que a maioria das casas são de tamanho, assim, um pouco menos, um pouco mais, mas é mais ou menos isso. Para esse número assim, né, gente, é aceitável. Todo mundo, na maioria das noites, dorme, né? Uma noite ou outra aí, um se agita, não dorme, grita, chama e tal, né? A gente sabe que tem essas coisas. Mas funcionando no geral, assim, dá, né? Agora, 50, né, gente? 50, vamos combinar como é que ela faz. Troca de fralda dos idosos, são tudo idosos bons, lúcidos, nenhum usa fralda. Como é que ela troca esses idosos? Porque na maioria das vezes a gente tem um bom número, né, de idosos com fralda, tem que fazer troca, virada de cúbito dos que não conseguem, e meu Deus. Não sei. Lar de Girassóis, 6 por 1 é 6 horas, 8 horas, 12 horas. Ah, desculpa, 6 por 1 é 6 horas. 6 dias, perdão. 6 horas também, mas 6 dias da semana. Então, normalmente, de segunda a sábado, cumpre 6 horas. Fica 6 horas. Aí você escolhe qual é o horário mais movimentado do dia, né? Que consiga abranger os principais horários ali para ajudar. A Risi rindo ali do que eu falei, da conta. Ai, gente do céu. Ah, lá, viu? A Joine respondeu a pergunta ali da filantropia que eu falei. Nós somos filantropia e estamos pedindo ajuda ao prefeito. Sobre esses profissionais, ainda não teve resposta, Joine. Porque realmente eu não tenho esse conhecimento, sabe? Até que ponto o município tipo, né, interfere nisso ou ajuda nisso, né? Realmente não sei. De nada, Lar Girassóis. Vocês têm mais perguntas, gente? Não sei se ficou mais coisa lá pra trás, tô voltando. Acho que não. Ah, Beatriz, eu voltei aqui, não sei se ela tá aí ainda. Fiquei com dúvida com o laudo. Que tipo de laudo é obrigatório? Laudo médico. Laudo médico é obrigatório. O que é o laudo médico? É um documento que o médico faz para a instituição. É um documento obrigatório. Todos os idosos têm que ter o seu laudo médico, tá? Principalmente esse laudo existe por conta da curatela, né? Então, ele torna-se obrigatório porque ali no laudo consta se o idoso é capaz ou não mais de gerir a própria vida. Então, quando ele não é mais capaz, com esse laudo, a família entra com a solicitação e vários outros documentos, que é documento pra caramba, entra com a solicitação da interdição do idoso. Então, ele é um documento obrigatório, tá? Ah, bacana, Joine. Poxa, legal saber, porque eu tenho outras alunas de filantropia, Tassiana, acho que ela não tá aqui, e eu tenho até encontro com ela amanhã, que ela é da minha mentoria, e é bom saber, porque ela gasta uma cacetada com esses profissionais. Então, pô, se tiver essa possibilidade de ter ajuda do município, é excelente, né? É bom saber. Desculpa, mas caiu a live pra mim, Nath. O meu caiu. Você conseguiu responder? Responder o quê, meu bem? Pergunta de novo aí que eu te respondo. Tá bom? Que eu não sei qual pergunta você fez. Nath, se quiser perguntar de novo. De nada, Beatriz. A Joine, estamos fazendo o plano de ação com o município. Nossa, maravilha. Muito bom. Muito bom saber que tem essa possibilidade, né? Que, aliás, amanhã vai ser um dos temas que eu vou conversar com a Tassiana lá da mentoria sobre os custos, né? Se psicóloga entra como IT. Psicóloga não é área da saúde, né? Não é, né, gente? Só se eu estiver bem equivocada aqui, porque às vezes a gente fala besteira, mas psicólogo não é, né, da área da saúde, né? Então, é ou não é, gente? Agora fiquei em dúvida aqui. Enfim, gente, às vezes é melhor você ir... Nath, antes que eu fale besteira aqui, porque alguns são muito óbvios, né, que são da área da saúde, né, mas eu acho que não é, né, mas enfim, se for, estou errada, me perdoe os psicólogos, é saúde mental, pois é, teria que ver mas você é daqui de Curitiba? Ou do estado do Paraná, que obrigatoriamente tem que ser da área da saúde? Porque daí você consegue tirar essa dúvida com a vigilância sanitária. A vigilância sanitária te esclarece quais são, eles têm, né, as listas lá de profissionais que podem
assumir. Beleza? Gente, obrigada a vocês pelo carinho e por estarem aqui comigo. Hoje tivemos bastante gente numa live, amo quando vocês estão aqui presente e perguntando e participando. Certo? Querem colocar mais alguma pergunta? Coloquem, senão eu já vou encerrando essa live de hoje. Lembrando vocês, não percam de entrar neste evento de finanças, quem quer entrar ou quem já tem instituição, gente, porque assim, ontem eu tava falando, eu não sei se ela está aqui, mas ontem eu tava falando com uma pessoa que veio, né, ali conversar comigo e tal, vivendo situações que eu voltei lá atrás, em 2009, 2010, situações, né, que vivi financeiramente falando, né, que me levaram ao desespero lá naquela época e que é possível se resolver. Então, a minha intenção é mostrar isso para vocês lá dentro, né, o que vocês estão errando, alinhar a rota, entendeu? E que se vocês não tiverem as finanças certas da empresa, gente, infelizmente, a tendência é que chegue, né, em situações mais graves. Júlia, você quer entrar? Link na minha bio. Sai daqui da live daqui a pouquinho, a hora que eu encerrar. Vai lá na minha página do meu perfil. Tem um link lá. É só você clicar no link e fazer o teu cadastro, tá bom? E daí lá você vai receber os avisos para poder participar desse evento comigo. Não vai ser aqui pelo Instagram, viu, gente? Vocês fiquem ligados, porque depois a gente entra lá e vocês se perdem. Casa Anastácia. E o PI pode trabalhar somente com cuidadores ou necessariamente... Então, era isso que eu tava falando hoje na live. Na RDC está escrito só cuidador, tá? Na RDC está escrito só cuidador. Cada lugar pode mudar um pouco de acordo com alguma lei estadual ou municipal, como eu falei, ou de acordo com exigências da vigilância. Aí tem que entender até que ponto o que a vigilância está exigindo tem fundamento, os pacientes que você tem, né, os idosos, moradores, têm um comprometimento grau 3, bem avançado, tal, que necessite desses profissionais para que tenha um atendimento de qualidade, ou você é uma residência geriátrica, atende mais grau 1, grau 2, bem tranquilo, sem grandes comprometimentos, aí sim pode ter cuidadora. Eu sempre tive cuidadora. Depois, quando eu abri a minha segunda casa, por conta até de tranquilidade para mim, tá? Eu comecei a ter mais técnica. Porque, né, gente, eram 17 funcionários no total, então assim, eu tinha que ter uma tranquilidade para que eu conseguisse, eu ficava mais segura tendo técnicas à noite, por exemplo, né? Então, eu preferia contratar a técnica de enfermagem à noite, se acontecesse qualquer coisa, ia ter a capacitação para saber resolver aquilo, de que forma, né? Mais segurança também até, porque o cuidador, como eu falei, é um curso muito superficial, às vezes eles ficam lá meio apavorados, não sabem o que fazer, o técnico de enfermagem sabe, né? Então, mas assim, na legislação não existe obrigatoriedades, tá? Cuidador de idosos, tá bom? Obrigada, gente. Pode ser só cuidador, isso aí, é como eu falei, vai muito de lugar para lugar. Tô enfrentando problema com a vigilância, poxa, Joine, é tenso. Gente, é complicado. Esse negócio de vigilância, enquanto a gente não tiver uma lei um pouquinho melhor, essa legislação também para dar um respaldo melhor para nós. Olha só, gente, mimos da Thaís. Aqui em Limeira está proibido o grau 3 sem autonomia em caso de repouso. É proibido, foi feita uma lei? Me fale aqui, Thaís, que eu quero saber. Foi feita uma lei, alguma coisa aí que proíba? Como que eles estão proibindo isso? Ó, viu a Beatriz falando, é exigido técnico. Então foi o que eu falei, gente, é de lugar para lugar mesmo. Eu só quero esperar ver, não sei se a Mimos da Thaís está aí ainda, para me dar essa resposta. Que eu fiquei curiosa agora, que não pode receber grau 3. Se na legislação, gente, na RDC, é isso que eu não entendo, gente. Lá na RDC, só se tiver uma lei, né? Aí é diferente. Mas lá na RDC tá escrito grau 1, grau 2, grau 3. Aí agora eles falam que não pode atender? É complicado. Ah, será que ela não tá mais aí?
Que eu queria saber se é uma lei ou se é, sei lá. E daí vamos encerrar. Olha lá, sim, disseram que será permitido somente em clínica geriátrica, onde o responsável técnico tem que ser médico. Olha só. É isso, meu povo. Cada lugar é uma sistemática. Eu espero, de verdade, assim, que a nossa legislação melhore. Eu imaginei que essa atualização de 2021, né, que foi essa 502, que ela viesse mais completa, mais, sabe, assim, esclarecedora para muitos pontos, né? Infelizmente não foi. E no contrato temos que colocar que se o paciente evoluir para grau 3, ele vai sair da casa, né? É isso aí. É isso aí. Pode, o fisioterapeuta pode ser o RT da casa. É. Infelizmente. A Adjoine, eu vou terminar a da Adjoine, gente, e daí eu vou encerrar, tá? Olha, deixa eu te falar, esse negócio da separação de medicamento, eu não tive a oportunidade de vir falar com vocês, porque tá super corrido. Tem uma casa aqui, que eu atendo, aqui em Curitiba, exatamente isso aconteceu essa semana. Eles tiveram a fiscalização da vigilância e sempre foi separado semanalmente, sempre. Só que isso, gente, já aconteceu na minha há muito tempo, tá? As minhas casas, acho que foi em 2000 e... Ai, nem lembro, 17, 16, eu não sei. Há muito tempo atrás, a minha vigilância também. Eu separava semanalmente, aí a minha vigilância veio e falou, é perigoso porque você recorta, você perde da onde veio a procedência do medicamento, o lote do medicamento, a validade do medicamento e blá, 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 falou um monte de coisa lá, né? E daí, a partir daquele momento, ela me exigiu que a gente não separasse mais o medicamento semanalmente, que a gente organizasse os medicamentos para que o cuidador fosse lá, pegasse e administrasse, mas de uma forma que ele não manuseasse o medicamento, entende? No sentido assim, gente, complicado explicar. Eu ia fazer um videozinho sobre isso no dia que eu tava atendendo, mas não deu tempo. Seu João toma lá os medicamentos dele, ele toma às 8 ao meio-dia às 20, certo? Então, todos os medicamentos das 8, coloca-se num saquinho zipado, sabe aquele saquinho zipado? Com o nome do seu Antônio, com os medicamentos que estão ali dentro e as cartelas do medicamento com o lote, a validade e tal. Terminou essa cartela, coloca uma nova do medicamento e assim por diante, tá? Foi assim que a vigilância me orientou lá naquela época e agora aconteceu exatamente com essa casa, porque é um outro distrito, né? E foi exigido assim, a casa também separava semanalmente, dessa forma, recortando, colocando no saquinho, tal e tal, mas não foi mais permitido. Então, eles tiveram que se readaptar, né? E fazer dessa forma que eu falei. É uma opção, Adjoine. E assim, a gente acha que no começo não é muito bom, mas até facilita, porque daí não tem mais que separar, porque dá um trabalhão, né? Separar, recortar pra semana e tal. Assim, é um pouco menos trabalhoso, entendeu? Olha lá, a Alessandra falou, aqui também é desse jeito. Porque daí você perde a procedência do medicamento, né? Não tem mais a validade, nem o lote, nem o nome, né? Porque aí é o quadradinho do comprimido, você não sabe nem mais qual que é o comprimido. E quando tá na cartela, você só vai, né, tirando ali, então você não perde a procedência, né? Olha lá, a Renata também, a Renata aqui de Curitiba, ela também se adaptou assim, ficou ótimo. É isso. Com o tempo, né, assim, até a equipe pegar o jeito e tal, porque vem, né, de um sistema, mas é também essa primeira semana, gente, depois vai embora. A Nilceia separa todos os dias, eu te digo que depois é bem melhor desse outro sistema, viu? Bem melhor. Beleza, gente? Papo muito bom hoje com vocês aqui, obrigada pela presença de todos, certo? Semana que vem não vamos ter live, porque eu vou estar lá no evento. Então, você esteja lá comigo, quero vocês lá comigo dentro do evento, certo? Se não se cadastrou, se cadastre. O link tá lá na minha bio. E semana que vem a gente vai falar sobre finanças. Cada dia é uma aula, é um tema específico voltado a finanças. A gente também vai falar de mentalidade, de precificação, de captação de moradores. Por quê? Porque vagas ociosas está diretamente relacionado a finanças, né? O tempo que você... Até foi um post que eu fiz hoje.
O tempo da vaga ociosa está diretamente relacionado a situações financeiras, né? Então, tá bom? Beleza, gente? Obrigada pela presença de vocês, por estarem aqui comigo até o finzinho. Boa noite, obrigada, Luana. Boa noite, eu espero que vocês tenham entendido as continhas aí que eu fiz, meio confusa. Tentei trazer da forma mais didática possível, mas nem sempre é muito fácil, tá bom? Obrigada, Rosimara, obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. A gente se vê na semana que vem lá dentro do evento, certo? Espero vocês lá. Boa noite, gente. Boa noite, José. Tchau, gente. Boa noite. Até. Obrigada. Tchau, tchau.